Eu me chamo Nara, sou mestranda no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. Eu vou apresentar o trabalho Narrativa como Método na pesquisa com idosos e crianças. Esse artigo ele se origina a partir das minhas reflexões desenvolvidas durante a disciplina de Metodologia de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, realizada no segundo semestre do ano de 2019. Nesse artigo, eu abordo sobre as minhas motivações, sobre as minhas incertezas e sobre as minhas angústias no início da minha pesquisa de mestrado, intitulada Atravessamentos Narrativos entre a Infância e a Velhice. Só que para falar dessa pesquisa, primeiro eu preciso falar das minhas memórias de infância e de como elas têm me movido a desenvolver essa investigação que ainda está em andamento. Bom, eu passei a infância ouvindo histórias contadas pela minha avó. Às vezes, eram histórias reais de alguma experiência dela ou de alguma vivência que ela havia experienciado no campo. Às vezes, a minha avó fazia releituras de contos de fada que também se misturavam com a realidade ou às vezes com acontecimentos fantásticos. Todo esse encantamento com as histórias orais fez com que surgisse em mim, então, um interesse sobre esse tipo de narrativa. Na graduação, quando eu realizei meu trabalho de conclusão, fiz uma investigação sobre os contos infantis de uma autora goiana, que foram publicados no suplemento infantil Almanaque do Jornal Popular. Com esse trabalho, eu pude constatar que a literatura infantil goiana, ela sempre esteve entrelaçada à memória e à oralidade do povo. Associando essa constatação com a minha atuação como professora de crianças, eu comecei então a refletir sobre a importância dessas narrativas para o desenvolvimento das crianças e senti necessidade de ampliar os meus conhecimentos sobre o valor da tradição oral para a construção de repertórios visuais durante a infância. A autora Clea Bose, ela afirma que a criança recebe do passado não só os dados da história escrita, mergulha suas raízes na história vivida, ou melhor, sobrevivida, das pessoas de idade que tomaram parte de sua socialização. Sem essas, haveria apenas uma competência abstrata para lidar com os dados do passado, mas não a memória. Pensando então na importância do contato entre crianças e pessoas idosas e na importância desse resgate da memória, tanto para o idoso quanto para a pessoa idosa, o meu projeto de mestrado, então, eu propus realizar um intercâmbio entre as narrativas orais e as narrativas visuais de pessoas idosas e de crianças. Mas como que eu ia realizar isso? Como que eu ia realizar esse intercâmbio e essa investigação? Bom, foi aí que a pesquisa, foi aí que a disciplina de metodologia me ajudou a pensar pontos importantes sobre as metodologias e sobre os métodos que poderiam ser utilizados. Eu li vários autores, li vários textos durante essa disciplina, e os textos, eles discorriam sobre a infinidade de métodos que são possíveis de serem utilizados para realizar uma pesquisa qualitativa. Dentre esses textos, eu li um texto da Maria Paz Sadia Esteban e um do Flick. E ambos os autores abordavam sobre a importância de se conhecer os objetos e os sujeitos envolvidos na pesquisa, para a partir daí definir, então, qual a metodologia e qual os métodos que serão utilizados. Com isso, eu comecei então a refletir sobre a importância das pessoas que estariam envolvidas na minha pesquisa, e eu comecei a pensar essas pessoas não apenas como um objeto de estudo, mas como participantes ativos nesse processo de investigação. Durante o percurso de pesquisa, eu percebi que a empatia e o afeto, eles não são simplesmente um sentimento, mas dentro de uma pesquisa, eles são, na verdade, a maneira de encarar os participantes, de encarar as pessoas que vão colaborar no processo de construção e na mediação dos conteúdos da pesquisa. Levando em consideração a importância das histórias de vida dessas pessoas que estão envolvidas na minha pesquisa,
eu me coloquei a pensar, então, a narrativa como a principal escolha para a realização dessa investigação. Isso porque os autores que eu li durante a disciplina e que abordavam sobre a narrativa como método, eles falavam dela como um método relacional, um método multidisciplinar, um método que seria capaz de abarcar múltiplos enfoques. E de acordo com esses autores, esse método ele vai além de contar histórias. Ele é uma parceria entre o pesquisador e os participantes na busca em entender essas experiências de vida. Bom, apesar de entender a importância das relações entre crianças e pessoas idosas e a importância de entender a história de vida dessas pessoas, eu percebi que havia uma dificuldade de se encontrar uma literatura em que abordava as relações entre crianças e idosos. E aí, por isso, eu comecei a ver a cultura visual como uma mediadora de visualidades e de percepções, porque ela pode me ajudar a enxergar essas fases da vida de uma maneira mais desvelada, entendendo que tanto crianças como pessoas idosas são sujeitos sociais e históricos, capazes de produzir cultura. Essa percepção, então, ela me levou a compreender a infância e a velhice como uma construção social, como uma construção cultural, e me fez refletir sobre as narrativas que já são construídas em volta dessas categorias sociais e me desafia, nessa pesquisa de mestrado, a quebrar esses estereótipos e perceber as experiências de vida tanto das crianças como das pessoas idosas, de maneira mais singular. Bom, eu sei que a gente tem passado por momentos muito difíceis e com a Covid-19 houve uma mudança no curso das nossas vidas e também houve uma mudança no percurso da nossa pesquisa. E eu falo isso em relação à minha pesquisa principalmente, né? Que ela visava, então, que fossem acontecer encontros presenciais entre pessoas idosas e crianças, mas que, infelizmente, não está sendo possível acontecer esses encontros de maneira presencial, né? Mas, mesmo assim, a pandemia, ela me ajudou a entender que os estereótipos relacionados às pessoas idosas eles foram evidenciados agora com a pandemia. Essa parcela da população que já sofria um abandono e um apagamento tem sofrido cada vez mais com esse esquecimento. Então, tanto crianças como idosos que gostam de contar sobre suas histórias, que gostam de narrar sobre suas vivências e suas experiências, durante esse momento, eles estão reclusos em casa e privados dessas interações. Então, eles sentem necessidade de contar sobre as suas vidas. E eu acredito, então, que o método narrativo, que já estava me auxiliando a pensar a minha pesquisa e a escutar essas pessoas nesse período de pandemia, ele tem sido, então, uma ponte que me ajuda a construir sentido e me ajuda a construir significados e a entender os significados das histórias que essas pessoas me contam. Então, eu tenho realizado chamadas de vídeo, ligações para ouvir o que as pessoas idosas e o que as crianças têm a dizer também. Não só sobre as suas infâncias, mas agora também sobre o momento em que nós temos vivido, né? Além disso, então, o intercâmbio de narrativas, ele continua acontecendo, não de maneira presencial, agora de maneira virtual ou por meio do telefone, né? Mas ele continua acontecendo de maneira segura. E por hora, o que eu tenho para falar é que esses apontamentos que eu descrevi, eles refletem sobre a minha pesquisa de mestrado, que ainda está em andamento, né? E circundam sobre as questões metodológicas que têm norteado essa investigação de caráter narrativo.
Eu exponho que, para mim, o exercício de narrar, ele vai além de demonstrar o interesse acadêmico. Ele descortina através da experiência a minha própria história, dando pistas da trajetória a ser seguida em minha pesquisa e do modo como tenho me envolvido com a investigação. Além disso, o método narrativo, ele me coloca diretamente em contato com as histórias de vida e com as histórias orais e visuais que tanto crianças como idosos têm a partilhar comigo. Bom, é isso. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para elaborar essa apresentação e que também utilizei no meu artigo, no artigo que eu escrevi. E muito obrigada pela atenção.